Oi, oi a todos, meu nome é Caroline e esse é meu canal Sem Rumos e Sem Rumores. Hoje a gente vai falar sobre a ETEC. Bom, não precisamente a ETEC tão generalizada assim, né? Eu vou falar sobre o curso que eu fiz, que foi o curso Técnico em Meio Ambiente. Por essa vocês não esperavam, né? Pois é. Além daquele curso que eu já falei, o Programa de Jovens, que foi um curso de 2 anos que eu fiz parte, eu também fiz o curso Técnico em Meio Ambiente. E, gente, por incrível que pareça, esse curso foi uma continuação desse outro curso, porque eu fiz esse curso, quando eu terminei eu fiquei procurando emprego, eu sempre ia lá na Secretaria de Meio Ambiente e eu queria muito trabalhar com meio ambiente, eu tinha criado uma paixão, uma consciência ambiental maior, tipo, gente, eu ficava tentando ser vegetariana, reciclava meu lixo, tentava conscientizar as pessoas, economizar tempo no banho, tudo que eu pudesse estar fazendo para ser meio natureba, para ser vibes meio ambiente, eu fazia. Então eu me encontrei, eu achei que eu tinha me encontrado, né, gente? Mas não é muito bem assim, até porque hoje em dia eu sou uma bibliotecária, né? Mas é claro que tem aí um pouco de influência do meu técnico, né, gente? Porque quem sente, sente. Bom, gente, o técnico que eu fiz foi o técnico da ETEC aqui que tem em São Paulo. A ETEC aqui em São Paulo, gente, ela é muito falada, muito comentada, muito famosa. Quem mora em São Paulo sabe como que é. E por isso eu resolvi fazer um vídeo aqui para contar como que foi estudar na ETEC, como foi estudar no campo, no lugar que eu estudei. Ah, pode falar campus? Não sei, não é campus, é escola, né? A escola que eu estudei, porque a escola que eu estudei, gente, tem mais de 100 anos, isso mesmo. A escola que eu estudei tem mais de 100 anos em São Paulo, é praticamente uma escola tradicional em São Paulo, ganha nota em São Paulo, é tudo de bom, entendeu? Então, por isso, eu resolvi falar um pouco dessa ETEC, porque tem gente que tem dúvida, quer saber como é, quer saber como é que funciona. Então, eu resolvi vir falar aqui desse curso, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo. Não tem vinheta. Vou fazer uma vinheta aqui só pra zoar. Pera aí. Tará! É, essa é a vinheta. Ai, pois é, pois é, pois é. Bom, primeiramente eu vou falar o que é o curso técnico. Um curso técnico, gente, é um curso que fica ali entre o curso livre até um curso aí. É um curso profissionalizante, né? Ele fica entre o curso livre até aí uma graduação, né? Podendo ser aí, pelo menos aqui nas ETECs, nos técnicos que eu conheço, seja até de particular ou de pública que seja, variam aí de 1 ano até 2 anos, tá? Quando passa de 2 anos, geralmente chamam de universidade técnica ou de faculdade técnica. Então, por isso, o curso técnico vai até 2 anos. É isso aí. Peraí, gente, eu tô até com um roteiro aqui, por isso que eu fico olhando pra baixo, tá, gente? Deixa eu até deixar aqui mais fácil. Tadã! O que é a ETEC Centro Paula Souza? Centro Paula Souza, gente, é uma autarquia do governo do estado de São Paulo. A autarquia é como se fosse um local que tem suas próprias regras, tem sua própria maneira de agir, mas que segue algumas regras do Estado, entendeu? O Estado mantém e tem ali relações, né, com algumas empresas também. Nem toda autarquia tem essas relações, mas a ETEC tem. A ETEC ela foi feita com um princípio de trabalho, que era criar pessoas capazes de trabalharem nas empresas. Por isso que os cursos são mais rápidos do que as universidades, porque até as pessoas se formarem em universidades demora muito. Então, quando há uma necessidade de uma empresa, para que a empresa não fique esperando por muito tempo, ela abre a demanda da necessidade e aí abrem os cursos ali que são necessários para se fazer a contratação de pessoas eficientes ali que saibam mais ou menos que a empresa trabalha, entende? O curso técnico que eu fiz, gente, foi o curso técnico de meio ambiente. E o curso técnico de meio ambiente durou o tempo de 1 ano e meio, tá? Vamos falar primeiro da escola que eu fiz, tá? A escola que eu fiz, ela fica lá na. Ai, gente, eu já nem lembro mais o nome da rua, tá? Mas ela fica lá no Ipiranga. Pra quem mora ali no bairro do Ipiranga, sabe muito bem onde fica essa ETEC, que se chama ETEC Getúlio Vargas. E essa escola, né, onde hoje em dia é uma ETEC, ela é uma escola de muito tempo atrás e já tem
Mais de 100 anos, gente. Mais de 100 anos. Imagina que escola velha, gente. É uma escola velha. E essa escola é perto do Museu do Ipiranga. Tipo, gente, eu ia a pé do Museu do Ipiranga até a escola. Coloca aí na edição a foto do Museu do Ipiranga pra vocês verem. Esse é o conhecidíssimo Museu do Ipiranga, que fica em São Paulo, no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, na zona leste, zona sul para leste. É esse o museu, muito bonito, né? Eu sempre ia lá visitar, passeava no parque, muito divertido. É lá onde o Dom Pedro lá falou Vila dos Piranga Majestades Plácidas, tá? E agora, gente, que colocou a foto aí do Museu do Ipiranga, vocês podem ver também a foto da escola da ETEC. Em 2012 era assim a fachada, tinha umas ervas daninhas na fachada, mas eles mataram, né? Esse é o símbolo da GV e esse símbolo é meio retrô, né? Não sei se vocês conseguem perceber que ele tem essa vibe meio retrô, mas para eles deveria ser a coisa mais atual do mundo, né? Afinal, lá é muito velha aquela escola, então quando fizeram isso aí deveria ser a coisa, nossa, super high-tech, né? Mas isso aí é bem velho, feio. Hoje o muro tá assim. Tá bem grafitado, muito bonito. Mataram um pouco das ervas, mas ainda tem, que elas são resistentes, né? E, gente, os corredores são macabros. Esses são os corredores e são assim mesmo, tá? Eu tinha medo. Tinha muito medo e à noite os guardas não estavam nem aí. Pagava a luz mesmo e é isso aí. Quem ficava morria. Agora que vocês viram essas fotos aí da Museu do Ipiranga, da ETEC, que vocês viram aí as fotos, que vocês viram informação, porque, gente, o meu editor, eu não consigo ficar falando aqui no vídeo e colocar a foto. Então eu preciso pausar, pôr a foto, falar no fundo da foto e depois pôr o vídeo. Mas, enfim, o vídeo tá aí, né, gente? Vê quem quer. Mas o vídeo é muito bom pra mostrar pra vocês como que funciona, tá? Aquela ETEC, gente, ela é enorme. Ela parece uma faculdade, digamos aí, né? E os cursos que a ETEC tem, eu não vou lembrar de todos, tá? Vou falar os que eu lembro, tá, gente? Tem nutrição, meio ambiente, química, mecatrônica, informática e administração. Se tem outro curso, por favor, comenta aí embaixo, porque eu não me lembro mais os cursos que tem. Esqueci de falar que tem design de interiores também, que era um curso muito hype lá. A galera vivia desenhando lá e tinha. Era esse design de interiores e tinha um que era de telefonia, que eu achava muito louco aquele curso. Eu não sei como é que eu não lembrei desse curso, porque eu achava muito louco. Até pensava em mudar para esse curso. Tá. O ano que eu fiz a ETEC lá foi no ano de 2012 e 2013. E eu fiz o curso técnico em meio ambiente porque eu tinha feito aquele curso anterior lá, no vídeo anterior, lá do programa de jovens que eu fiz parte. E lá era sobre meio ambiente. Quando eu fui procurar emprego na área. Será que eu falei isso já antes? Enfim, gente, a revolta tá aí, né, gente? Quando eu fui procurar emprego na área, o pessoal falou que era insuficiente e me sugeriram fazer alguma coisa aí que eu pudesse fazer. Não consegui passar em universidade, não fui muito bem no Enem e ainda ia ter o vestibulinho. Então eu falei assim, opa, acho que eu vou tentar. Porém, Cajamar fica muito longe de São Paulo. Não muito longe, mas assim, questão de passagem, tudo, de logística, ficava um pouco difícil. E aí a minha prima ofereceu que eu morasse lá. Isso vai ser outra história, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Eu morei em São Paulo, na Moca, no bairro da Moca. Então eu vou falar um pouco também como que foi morar lá. Mas agora eu vou falar como foi fazer o curso técnico em meio ambiente. Já falei que tem 1 ano e meio o curso, né? No primeiro semestre, as disciplinas do curso eu não coloquei aqui, não anotei. Vou falar as disciplinas que eu lembro do curso, tá, gente? Primeiro semestre, tipo, todas as aulas, todos os dias tinha aula. Não tinha janela nenhuma. Então, todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, né? Tinham aula no curso. E, gente, o perfil dos alunos do curso era muito de gente profissional, misturado aí com os alunos que acabaram de sair do ensino médio e não entraram em faculdade, ou que entraram em faculdade, mas queria já fazer faculdade, fazer tech, ficar o dia inteiro fora de casa. Isso é muito comum em São Paulo, as pessoas quererem ficar o tempo todo fora de casa. Então, isso é muito comum em São Paulo. Quando eu fui fazer o técnico em meio ambiente, foi um incentivo, além desse outro curso que eu fazia parte, um incentivo aí da minha prima, que fez esse mesmo lugar, a ETEC de Química. Então, ela tinha falado que aquele campus era muito bom. Campus, ai, gente,
Eu faço faculdade, então eu fico com essas coisas de faculdade na cabeça. Mas na verdade não é campus, é escola. Ela já falou que aquela escola era muito boa e que a escola, ela tinha uma estrutura boa e tudo mais. O que eu vou falar lá? Gente, Piranga é um bairro de rico. Muita gente lá era rica, tá? Primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês. Então, questão de vestimentas e tudo, muita gente julgava, mas também tinha muita gente com dread, galera natural, zona, assim, tinha bastante. E tinha bastante gente que trabalhava também, vinha direto do serviço. Tinha gente da Petrobras lá. Eu achava o máximo, gente da Petrobras lá, achava o ó do Borogodó. As pessoas estavam lá fazendo um curso na ETEC e eu achava isso muito importante. Cara, muito bom. Durante o primeiro semestre, a gente teve uma visita técnica, mas eu não fui porque falta de dinheiro, que tinha que pagar um valor. Eu não consegui ir, mas era uma visita técnica linda pra um lugar muito famoso lá em Minas Gerais. Ai, Minas Gerais é lindo, né, gente? Eu nunca fui lá, é Serra da Canastra. Muita gente foi, eles foram conhecer ecoturismo e tudo mais. A gente não tinha disciplina de ecoturismo, mas nós tínhamos disciplinas equivalentes que ali tratavam sobre o ecoturismo. Por exemplo, as disciplinas de geografia, disciplinas de biologia também falavam um pouco do ecoturismo e outras disciplinas em si. O técnico em meio ambiente ele pode atuar desde da área de análise ali, uma área mais técnica para analisar águas, analisar regiões poluídas, né? Até como pode atuar também para fazer um trabalho de ecoturismo, um trabalho mais cultural, um trabalho mais social. Então tudo vai depender do que vai ser o foco daquela pessoa que trabalha o técnico em meio ambiente, tá? E agora eu vou dar dicas para vocês. Eu não falei as disciplinas no curso, mas eu vou colocar aqui embaixo o link que mostra as disciplinas para vocês lerem quais são. Tá bom, gente? Por que eu não vou falar? Porque vai ficar muita coisa aqui que vocês vão ler, entendeu? E eu tô só querendo falar minha experiência e dar dicas pra vocês, tá bom? A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, gente, é dicas de estudos da área. Gente, já entre um problema, né, que eu tenho, uma crítica que eu tenho sobre lá, que não tem eles não obrigam a fazer o estágio. E eles não têm programa de estágio no técnico. Alguns cursos do curso técnico têm programas de estágio, que você pode trabalhar na área, mesmo você recebendo uma miséria, você trabalha na área, você pega experiência. E ele não tinha isso, então era uma coisa assim muito chata, porque você saía ali sem experiência nenhuma. E o técnico em meio ambiente, ele precisa de experiência assim que ele termina o técnico. O que isso significa? Significa que ele precisa fazer estágio, sim. E é uma crítica que eu tenho, porque é uma coisa que fica faltando nesse curso. Outra coisa que eu percebo que muita gente não faz, inclusive eu não fiz, é pesquisar os cursos de universidade que combinam com esse curso técnico, para que você vá ali sem bobear muito, né? E também pesquisar formas de oferecer o seu serviço para as empresas, pesquisar mais também sobre os concursos públicos. Direto tem concurso público. O salário, gente, é quase o mesmo do bibliotecário. Às vezes é um pouco menos, mas é quase o mesmo. Então é um salário bom também. Para você atuar em prefeituras, atuar com análises. As principais empresas, participar de feiras. Eu fui em muitas feiras, mas a feira mais conhecida é a FENASAM, a Feira do Meio Ambiente, que a galera mais vai, assim, é a FENASAM. Mas tem várias feiras ambientais que a gente vai e conhece o ambiente, conhece as discussões que são colocadas para a gente tentar trabalhar com o meio ambiente. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Sim, gente, outra dica de estudo que eu dou para vocês. Estudem muito, bastante mesmo, a questão hidráulica, gente. Lá no final do curso vai tratar bastante sobre isso. Parece uma bobagem, mas é a parte que mais contrata nesse curso. Então, a questão hidráulica, questão de saneamento é importantíssima e é onde vai ter mais mercado de trabalho desse curso, tá? Mas gente, eu tive dificuldade com esse curso. Eu confesso que eu me senti mal, eu não arrumei emprego. Quando eu fui procurar emprego,
pediam muita experiência, eu não tinha experiência, eu era muito jovem na época. As pessoas que arrumaram emprego foram por indicação. Então ele tem muitos esqueminhas, sabe? Tipo assim, é, é como se as pessoas que trabalham ali com o meio ambiente, elas já fossem ali parentes, amigas, conhecidas de pessoas que já atuam com o meio ambiente, com esse mercado. Então é muito difícil arrumar emprego nessa área que não seja por concurso público. Então, quando vocês forem fazer o técnico em meio ambiente de vocês, se vocês estão pensando em fazer um técnico, eu indico sim fazer, mas pensem mais nos concursos. E na forma, tentem fazer alguma forma, sei lá, centro acadêmico ou com algum grêmio, né? Ali dentro dá para criar grêmios, dá para criar grupos políticos, enfim, para tentar fazer com que a coordenação do curso una-se com as empresas e peça para as empresas, né, chamarem essas pessoas. Por quê? Porque o curso esvazia. E eu vou contar uma questão, gente. Ano passado, é claro que foi ano de pandemia, mas ano retrasado também. Foi um ano que a ETEC ela tem essa questão também, tá, gente? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Como entrar na ETEC sem fazer vestibulinho, né? Porque para entrar na ETEC você tem que fazer um vestibulinho, que é uma prova. Mas tem como entrar sem fazer ele. Só basta você ter o ensino médio e você mandar o seu histórico. Na verdade, hoje em dia já tá assim porque não teve. Eles tiraram o vestibulinho por causa da pandemia. Mas quando acabar, vai ter vestibulinho de novo. Por quê? Porque tem muito curso que sobra vaga. Então, quando sobra vaga, eles fazem uma chamada. Geralmente é uma chamada local, eles colocam faixas, sei lá. No caso ali, eles vão colocar lá no Parque da Independência, né? Perto do Museu do Ipiranga. Então, assim, eles colocam uma chamada e divulgam na internet, mas analogicamente, colocando faixas ali na região, falando que tem vagas para as pessoas tentarem essas vagas. Então, se vocês forem tentar essa vaga dessa forma, ou vocês forem. Se tá tentando essa vaga dessa forma, é porque nem teve muita gente que se interessou. Então, eu fiquei muito triste, porque em 2019. Ai, gente, eu sou muito embaralhada com as coisas. Mas vocês estão entendendo, né? Em 2019, eles fizeram essa chamada. Então, significa que não teve gente que se inscreveu por técnica em meio ambiente. Se as pessoas não se inscreveram, é porque elas não estão acreditando que isso é válido para ser contratado. E por que as pessoas não estão acreditando nisso, gente? Porque as pessoas não estão sendo contratadas. Simplesmente, né? Quando eu terminei o técnico em meio ambiente, eu não fui contratada. É claro que vocês devem estar olhando eu com essa fisionomia toda e tal. Obviamente que o RH não ia querer me chamar. Também tem essa, mas naquela época lá eu era magra. E eu fazia chapinha no cabelo. Então, assim, mesmo assim, o RH não quis me chamar. Então, assim, gente, o que acontece é que eles exigem muita experiência. E a única experiência de quem acabou de fazer o técnico é o estágio. Então, ali é a chave, gente. Na minha opinião, é a chave, tá? E eu vou finalizar o vídeo aqui. Agradeço por assistirem até aqui. Um beijo. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, eu respondo vocês. E podem fazer sim. Essa ETEC é maravilhosa. Poderia trazer mais informações sobre ela. E fiquem aí com as fotos da ETEC, tá, gente? Bye! Ai, caiu! Por favor, me sigam no meu canal. Se inscrevam. Peraí, calma. Aqui é só se inscrever, não segue, né? Tá, dá like, se inscreve no canal, tá? E eu falei que ia ter mais fotos aí, mas eu nem coloquei, na real. E dê sugestão de vídeo aí, galera, pra mim fazer vídeo pra vocês. Eu tô aqui, tô me empenhando, sabe? Todo dia eu tô fazendo um vídeo, sempre quando eu posso faço vídeo. Eu tô na pós-graduação em ciência da informação, então eu tô fazendo vídeo pouco a pouco que eu vivi na minha vida. Mas um dia eu vou pretender fazer coisas mais atuais sobre o que eu tô vivendo agora, a minha pós-graduação e tudo mais, tá? Beijo pra vocês também e tchau, tchau.